Hoje eu vou lhes contar a história do monstro mais terrível e temido da mitologia grega, o monstro Tifão. Só ele era temido mesmo, porque esse nomezinho, ô nomezinho de merda. A primeira coisa que vocês têm que saber é o contexto no qual ele nasceu. Gaia só o criou para que ele derrotasse Zeus e os outros deuses do Olimpo. Mas tio Salate, pra que Gaia ia querer fazer isso se desde o começo ela apoiou ele? Bem, meu pequeno menino da cabeça de caixa d'água, Gaia pode até ter ficado do lado de Zeus na Guerra dos Titãs, mas ela não ficou lá muito satisfeita com o final dela. O único motivo para ela apoiar Zeus foi para que ele libertasse seus filhos que estavam presos no submundo. E foi o que ele fez. Mas imediatamente, ele aprisionou todos os outros. E não importava o crime que eles haviam cometido, Gaia ainda era mãe deles e queria ver todos livres. Então, ela resolveu criar o monstro mais terrível que a mitologia grega já viu. Uma criatura tão horrível e abominável que ela sozinha não seria capaz de conceber. E por esse motivo, ela recorreu a seu irmão Tártaro, que já não era mais o deus do submundo e estava puto de ter perdido o cargo. É importante dizer que assim como Gaia era uma deusa e um planeta, Tártaro era um deus e ao mesmo tempo um lugar. Nesse caso, a parte mais terrível e sombria do submundo, que nem Hades, que era o deus do submundo, conhecia esse lugar. Aí era só manter ele escondido enquanto ele crescia e se tornava cada vez mais forte e terrível. O tempo foi passando, até que um dia, Gaia e Tártaro estavam com muita dificuldade em controlar o monstro, e isso estava pondo em risco o plano deles. E foi aí que eles entenderam por quê. O monstro estava se sentindo sozinho. E foi aí que Gaia teve uma ideia. E foi falar com seu filho e ex-marido, Pontos, o ex-rei do mar, que também estava puto por ter perdido o cargo para Poseidon. E juntos eles convenceram uma de suas netas a se tornar a parceira de Tifão. No caso, uma criatura chamada Equidna, que era a única grande o suficiente para dar uma furada com o monstro. E com essa nova parceira, Tifão não causou mais problemas a Gaia e a Tártaro. E com isso o tempo foi passando, até que o dia tão esperado chegou. Gaia se aproximou de seu filho e disse: "Quem você procura está no alto do Monte Olimpo. Ele é aquele que nunca conheceu uma derrota, mas que em breve irá conhecer. Sua queda vai ser mais profunda que o próprio submundo. Vá e ensine a ele o que é medo." Enquanto isso, Zeus estava em reunião com os principais deuses para decidir quem é que ia comprar a bebida do fim de semana. Menos Hades, que estava no submundo e não participava dessas reuniões. Mas de repente, começaram a sentir tremores vindos das profundezas. Tremores esses que se tornavam cada vez mais e mais fortes, como se alguma coisa estivesse se aproximando e causando um terremoto a cada passo. Curiosos com aquilo tudo, os deuses foram até a entrada do templo onde estavam, e do alto do Monte Olimpo eles puderam ver. Eis que das trevas do submundo surge a criatura mais terrível de todos os tempos, uma criatura tão grande que só o Olimpo superava a sua altura. Sua pele era coberta por escamas,
Asas saíam de todas as partes de seu corpo. Seus olhos ardiam com a chama de um imenso ódio. De seus dedos saíam cabeças de dragões cuspidoras de fogo. Gases tóxicos emanavam de seus poros, e lava escaldante escorria de seu torso, escondendo gigantes serpentes venenosas. Isso fez com que os deuses ficassem se cagando de medo, menos Zeus, que se manteve firme e confiante do alto de seu refúgio, e também Atena, que se encontrava aos pés da montanha, de frente com um monstro e sem escapatória. Então, vendo a gravidade da situação, a deusa da sabedoria assume sua posição de luta e decide que vai atrasar o monstro o quanto puder para que seus companheiros deuses pudessem fugir. E foi isso que o deus do vinho, Dionísio, sugeriu, que eles fugissem dali o mais rápido possível e para o mais longe que conseguissem. Mas antes que eles pudessem debater sobre esse assunto, a luta entre Atena e a criatura começa. Com seu treinamento de batalha, a deusa da sabedoria consegue desviar dos primeiros golpes. Mas assim que uma das caudas de serpente do monstro atinge seu escudo, é game over, tela preta e ela não vê mais nada. Todos os ossos de seu corpo são quebrados e ela é arremessada para muito longe dali. E vendo isso, os outros deuses ficaram aterrorizados. Antes de continuar, eu vou listar aqui para vocês os 12 deuses do Olimpo. Primeiro, tinha os filhos de Cronos e Reia, menos Hades, que estava no submundo, e Hestia, que caiu fora dali. Depois, vinham os filhos de Zeus, como Atena, que era filha de Metis, Ares e Hefesto, filhos de Hera, e os outros vieram das amantes que ele teve. Se você não sabe, Zeus era um sem vergonha que botava chifre na mulher toda hora. Enfim, continuando a história. Depois da derrota de Atena, os outros deuses resolveram fugir, e para garantir que não iam ser seguidos, cada um se transformou em um animal diferente. Aí nós entramos em outra mitologia, a mitologia egípcia. E isso explica porque os deuses do Egito possuem formas animais. Veja, Apolo se tornou um falcão, que seria Horus. Ártemis se transformou numa gata, que seria Bastet. Ares se tornou um leão, que é Onuris. E por aí vai. Enquanto os deuses fugiam, Zeus foi tomado por um medo imenso e de repente escuta seu nome sendo chamado por a criatura. Então ele olha para a criatura e com muita determinação ele decide ficar para defender o seu lar. Então Hermes, que estava preocupado com seu pai, se aproxima dele e pergunta se ele tinha certeza do que estava prestes a fazer. E Zeus responde que sim, porque se fugisse, a criatura continuaria à sua procura e destruiria tudo por onde passasse. Hermes ficou muito orgulhoso de seu pai naquele momento. Mas ainda estava se cagando e fugiu, foi-se embora, escafedeu-se. Zeus imediatamente pega seu estoque de raios e a batalha começa. O rei do Olimpo começa a arremessar raios um atrás do outro na criatura, mas mesmo os que acertavam faziam um dano insignificante no monstro. Porém, as bolas de fogo arremessadas por Tifão faziam o Monte Olimpo tremer, e para evitar que seu lar fosse destruído, Zeus desce até onde a criatura estava. Mas mesmo assim, seus ataques ainda eram ineficazes. Não demorou muito para que Zeus ficasse cansado e fosse imobilizado pela criatura, que prendeu suas mãos e seus pés com suas cabeças de dragão. Mas como os deuses são imortais, Tifão decide incapacitar Zeus e arranca seus membros, restando apenas um corpo imóvel. Depois ele pega o corpo mutilado do rei do Olimpo e joga em uma caverna. Depois pega os membros e os raios de Zeus, coloca em uma pele de urso, dá um nó e entrega a sua esposa Equidna. E diz que ela vai ficar vigiando a entrada da caverna para garantir que Zeus não fosse fugir dali. Depois Tifão vai à procura de algo para comer, porque a quantidade de comida que uma criatura desse tamanho precisa, a situação é feia. Enquanto isso, o corpo de Zeus se encontrava caído no fundo da caverna, e rapidamente ele perdeu o sentido de tempo. Ele podia já estar preso ali há dias. De repente,
ele escuta um barulho vindo da entrada da caverna e um grito da Equidna. Mas antes que pudesse abrir os olhos, sente que estava sendo carregado para fora da caverna. Então, em alta velocidade, ele sente sendo levado até a floresta e, quando é colocado no chão, vê que foi resgatado por seu filho Hermes, o deus dos viajantes, dos atletas, e também era o mensageiro do Olimpo, o que faz dele muito veloz. Mas para tornar ele ainda mais rápido, seu irmão Hefesto forja um par de sandálias aladas, o que torna ele mais rápido do que qualquer outro deus. Então ele explica a Zeus que depois que fugiu com os outros deuses, ficou com um peso na consciência e resolveu voltar para ajudar. Mas quando chegou no local e viu o tamanho do monstro e a destruição em sua volta, decidiu ficar assistindo de longe mesmo. Porque veja, Hermes é bom em muita coisa, mas lutar não é uma delas. Então, quando o corpo de Zeus foi colocado na caverna, ele viu que havia chegado a hora de fazer alguma coisa. Então correu até a caverna, resgatou seu pai e pegou a pele de urso enquanto Equidna estava cagando de trás da moita. Ele tacou-lhe ali uma fita isolante e colou o braço de Zeus e as pernas, e ele ficou novinho em folha. Depois disso, ele conta a seu pai que Tifão estava com muita fome e tinha saído para procurar comida. Isso fez com que Zeus tivesse uma ideia. Então ele conta a ideia a seu filho, e Hermes coloca ele nas costas e parte correndo dentro da floresta. Entra no campo de visão do Tifão e imediatamente é fulminado por bolas de fogo e ácido, mas consegue desviar e segue correndo na frente do monstro. E Tifão mete os pés atrás dos deuses. Ele não era muito rápido para acompanhar Hermes, mas seguiu o rastro deixado por eles. As horas foram passando e a fome da criatura ia crescendo cada vez mais, até que ele chega em uma montanha chamada Nissa. Nissa, parece até nome de personagem de novela mexicana, né? Enfim, Tifão chega ali nas proximidades da montanha Nissa, lar das Moiras, as tecelãs do destino. Elas são 3 irmãs, filhas da deusa da noite Nyx, e elas eram responsáveis por decidir o destino de todos os seres vivos, inclusive os deuses, fazendo com que elas fossem temidas e respeitadas por eles. Voltemos a Tifão, que estava dando a volta na montanha e escuta seu nome sendo chamado por as Moiras. Então ele se aproxima e pergunta o que é que elas queriam, porque mesmo ele sendo um monstro destruidor, já tinha ouvido falar sobre elas e sabia que não se mexia com essas 3. As Moiras perguntam o que é que ele estava fazendo ali e também disseram que ele estava parecendo fraco e com fome, e oferecem a ele uma cesta de frutas encantadas, que mesmo sendo pequenas, seriam capazes de saciar a fome do monstro. E Tifão, que estava realmente faminto, aceita o presente, come e continua sua busca por Hermes e Zeus. Mais algum tempo se passa, e Tifão, que estava se sentindo estranhamente cansado, avista alguém sentado no topo de um pequeno morro, e era justamente quem ele buscava. Então se prepara para a batalha. O rei do Olimpo se levanta, pega um de seus raios e arremessa na criatura, que não demonstrou nenhuma preocupação, porque aquele já era bem um milésimo raio que Zeus tacava nele. Mas quando esse o atingiu, fez com que o monstro sentisse uma dor alucinante e logo começou a jorrar sangue fervente da abertura que o raio fez. Tifão ficou abismado com aquilo, e foi aí que ele percebeu na armadilha em que havia caído. As tecelãs do destino podem até não responder a ninguém, mas eram BFFs do rei do Olimpo. Então, quando Zeus e Hermes fugiram, propositalmente deixaram um rastro a ser seguido. Então deram uma passadinha ali na montanha para falar com elas, porque Zeus pode até ser um infeliz, mas o bichinho para ter uma lábia boa. Então, quando o monstro chegou na montanha, elas entregaram frutas envenenadas a ele. Não seria capaz de matá-lo, mas iria enfraquecê-lo. A partir daí, era só achar um meio de incapacitar o monstro, que também era imortal. Mas Zeus já tinha um plano. Ele esperava que seu inimigo chegasse ali.
Então ele começa uma rajada de raios incessantes no monstro. E além do sangue que jorrava, ele também a cada golpe ia sendo empurrado em direção a um abismo profundo. Tifão tentava resistir, mas não teve força o suficiente e acabou caindo no abismo. Porém, isso não seria o suficiente para derrotar ele, porque mesmo envenenado, com fome e ferido, Tifão ainda era capaz de escalar, o que era extremamente preocupante, porque os ferimentos de Zeus fizeram com que ele chegasse ao limite. Seus raios acabaram e a sua força também. Mas ele sabia o que estava fazendo, porque aquele abismo era extremamente estável, principalmente depois da queda da criatura, que era tão grande e pesada que causava um terremoto a cada passo. Então, quando Tifão tenta escalar, as paredes começam a tremer e todo o desfiladeiro cai sobre o monstro, soterrando e imobilizando o monstro. Hermes, que estava escondido na floresta, surge e vai ao encontro de seu pai, que estava caído no chão. Então ele se senta ao lado de seu pai, os dois se olham e dão um sorriso orgulhoso da vitória que alcançaram juntos, pai e filho. Só que de repente, no fundo do abismo, rochas e pedras começam a se amontoar, formando uma nova montanha. E seu topo explode, jorrando lava para todos os lados. E isso faz com que Hermes tenha que sair dali carregando seu pai. A erupção dura por alguns minutos, até que cessa completamente. E essa foi a última tentativa do monstro de escapar, que mesmo utilizando toda a sua energia, não consegue se libertar. E essa nova montanha que surgiu ficou conhecida como Monte Etna, e quando ele entrava em erupção, os povos daquela época diziam que era o monstro Tifão tentando se libertar. Então aqui terminamos a história do plano de Gaia para derrotar Zeus. Porém, é importante dizer o que estava acontecendo no submundo antes de Tifão sair e tocar o terror no Olimpo. Tifão e Equidna geraram muitos dos monstros mais conhecidos da mitologia grega, como por exemplo a Hidra, a Quimera, a Esfinge, o Leão de Nemeia e muitos outros. Então, quando Tifão escalou até a superfície, seus filhos fugiram com ele. E foi um para cada lado, gerando as suas próprias histórias, que talvez algum dia eu conte para vocês. Dessa fuga veio um problema, porque quando os mortos e os prisioneiros do submundo viram a abertura que Tifão fez, resolveram dar no pé também. Aí lá vai Hades e os Hecatônquiros correndo atrás desses fugitivos. Menino! Passa, menino! Menino! Volta aqui, menino! Ei, menino! E os serviçais de Hades estavam vendo como o diabo é que eles iam tapar um buraco daquele tamanho, porque a luz que entrava por essa abertura já era suficiente para desestabilizar o submundo, que dependia da escuridão para funcionar. Esse período de fuga do submundo foi um inferno na Terra, literalmente, né? Mas depois de um longo tempo, Hades e seus funcionários resolveram o problema e fecham essa abertura no submundo. E demorou tanto para eles fazerem isso que a batalha até já tinha terminado. Depois disso, o deus do submundo, com muita raiva de tudo o que aconteceu, resolve seguir o rastro de destruição deixado por a criatura para saber de onde ele tinha vindo. Então chega até essa parte desconhecida do submundo e vê que ainda tem alguém lá. Nem todos os filhos de Tifão fugiram. Cérbero, o cão de 3 cabeças, era o mais sombrio de seus irmãos. E a escuridão era o seu habitat natural. E Hades viu essa criatura e pensou: Coisinha bonitinha de pai! Meu povo, achei meu pet! Assim, Cérbero virou o guardião da entrada do submundo. E esse cargo antes era da Campe, que foi morta por Zeus. Depois disso, o deus do submundo vai até a superfície para ver qual foi o estrago que a criatura fez. Lembrando que a última vez que ele esteve na superfície, estavam decidindo quem ia ficar com os 3 principais reinos. Enfim, Hades, vendo o estrago que a criatura fez, decide ir até o Olimpo para compartilhar com os outros o que tinha acontecido. Mas quando lá chegou, ele viu que estava acontecendo um banquete. Outro que ele não foi convidado, né? Mas já estava acostumado com isso. Nesse banquete estavam todos os deuses do Olimpo que tinham voltado do Egito, inclusive Atena,
foi socorrido depois do chega pra lá que levou. Mas lá não estavam só esses deuses, porque quando Hades chegou, ele viu alguém que prendeu a sua atenção. Alguém que não tinha como não ser notada. Alguém que ia mudar a vida do rei do submundo para sempre. Mas isso eu só vou contar no próximo Guia Mitológico. Se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar seu like, que é muito importante. Então não esqueça, é só você descer a tela um pouquinho e apertar essa mãozinha assim e pronto. Você já deixou o seu like e me ajudou demais. Não esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Se você já é inscrito, confere se o YouTube não tirou a sua inscrição, porque ele ama fazer isso, então confira aí. Se ele tiver tirado, se inscreva de novo. Então é isso, até o próximo vídeo. Fui!